Amanhã, dia 2 de junho, a gente vai comemorar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E vocês sabem que existem também muitos missionários redentoristas que são missionários das comunicações. E eu queria então conversar com um daqueles que é especialista dessa área por tantos e tantos anos, que ele tem se dedicado exatamente a ser missionário nos meios da comunicação social. Padre Inácio. Inácio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde ao pessoal, ao pessoal que está na TV. E lembrando também que você pode acompanhar o Bem-vindo, o Fortes na Fé, pela Rádio Aparecida, não é? 104,3 em ondas curtas, tropical, no aplicativo, programação online. A Rádio Aparecida firme e forte aí no trabalho de comunicação também. Que bom você lembrar isso, viu? Até porque, minha gente, ele é o diretor atual da Rádio Aparecida. Se eu não puxar a brasa para minha sardinha, né? Quem que vai fazer, Que né? bom, Padre Inácio. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa questão das comunicações sociais, não é mesmo? Que importância isso tem na vida de nós, missionários redentoristas, não é mesmo? O que você acha? Por que principalmente a nossa província de São Paulo, mas também as outras unidades, né? Sempre essa busca de ter algum meio de comunicação. E os nossos velhos missionários alemães, até os nossos primeiros missionários redentoristas aqui de São Paulo, eles lutaram por isso e, graças a Deus, conseguiram, assim, um êxito fora do comum. Explique para nós qual é essa relação da missão com os meios de comunicação. E tem aquelas coincidências felizes. Sim. Na minha ordenação, eu escolhi para o meu convite de ordenação sacerdotal e como lema também da ordenação, um texto de São Paulo. Eu falei assim, ai de mim se eu não evangelizar. E mal eu sabia que poucos anos depois da minha ordenação, eu já estaria trabalhando com comunicação, que é um meio por excelente para fazer o evangelho chegar a mais e mais pessoas. E a província de São Paulo, ela tem uma tradição na área da comunicação. Me permite recordar algumas datas? Sim. 1900 surgiu o jornal Santuário e a editora Santuário. Que está vivo até hoje. Que está vivo até hoje. É o semanário, agora é o jornal mensal, é o jornal católico mais antigo em circulação no Brasil. Que interessante, já é uma peça de museu. De museu, mas está firme e forte. Inclusive, tem uma participação do jornalista que compõe o Jornal Santuário todas as semanas na programação da Rádio Aparecida. 1937 foi quando se falou pela primeira vez em ter uma rádio aqui para expandir, para ser o eco do Santuário Nacional. Os nossos antepassados missionários já estavam sonhando com isso. Depois de 20 anos, mais ou menos, 1951, se criou, então, a Rádio Aparecida, que de começo, o som da Rádio Aparecida mal chegava ali na cidade de Roseira. Olha. Mas foi crescendo, graças a Deus, veio as primeiras iniciativas no campo da internet, né? Nós tínhamos o portal Redemptor, temos que fazer homenagem ao padre Flávio Cavalca, que foi um pioneiro neste campo. Depois veio a TV Aparecida, 2005, a revista de Aparecida, que hoje é a maior revista católica em circulação no Brasil, e o nosso portal A12, quer dizer, um complexo de comunicação que expressa um pouquinho, Padre Ulisses, essa preocupação da igreja de evangelizar. Eu até respondendo a sua pergunta, eu diria assim, nós não podemos entender a igreja hoje sem pensar na presença da igreja nos meios de comunicação. Até porque, Padre Inácio, o que não vai através dos meios de comunicação, muita gente nem presta atenção, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E uma coisa bonita que nós temos hoje, não só na congregação redentorista, mas na igreja de uma maneira geral, quase que seguindo uma tendência que existe na sociedade, é a convergência de mídias, é a soma de plataformas, ou seja, de maneiras diferentes, linguagens diferentes, com recursos diferentes, é a mesma missão, é a mesma mensagem que chega a públicos, a auditórios diferentes. Pois é, Padre Inácio, eu creio que esse esforço que foi feito pelos missionários, né, no momento em que assumiram o santuário de Nossa Senhora Aparecida, imediatamente tentar criar uma rede de comunicação e que vai crescendo cada vez mais, esse casamento entre essa pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, esse santuário de Aparecida e os meios de comunicação, como
que você acha que isso foi acontecendo e por que essa ligação tão forte que faz com que, eu costumo dizer, Padre Inácio, parece que as paredes do santuário se alargam, vão pelo Brasil todo, né? E abraça todos os devotos de Nossa Senhora. Eu falo assim, numa linguagem, numa brincadeira, eu falo assim que nós redentoristas, nós somos meio gulosos, né? A gente não se contenta com um pequeno público, a gente quer alargar cada vez mais a nossa fronteira. Mas eu voltaria um pouquinho antes ainda. A pessoa do missionário, Sei. a pessoa do padre, a pessoa do missionário é o primeiro púlpito, é o primeiro aparelho que comunica. E apesar de todas as mudanças que nós tivemos na sociedade, como que as pessoas ainda consideram o sacerdote, como que a pessoa considera ainda o padre e o padre comunicador. E não é só aquele que é mais famoso, não. Qualquer padre, ele se torna um ministro de Deus, ele se torna uma pessoa pública e a pessoa dele comunica também. Eu acho que isso é muito importante. Depois, essa preocupação de ter a presença do santuário, como você mesmo lembrou, na casa das pessoas. E aí eu uso um ditado popular que diz assim: se Maomé não vai à montanha, a montanha não vai até Maomé. Quantas pessoas que talvez por N razões não podem chegar até o santuário, né? Seja por questão de saúde, idade, distâncias ainda, recursos às vezes. E a comunicação é uma maneira de levar o santuário com toda a mensagem de Aparecida até as pessoas, não é? É verdade. Eu morei lá em Recife, né? Se você visse o sonho que aquele povo tem, né? Todo dia ouvindo a rádio, principalmente a televisão, o sonho que eles têm, um dia eu quero chegar a Aparecida. E às vezes, por mais pobrezinho que seja, ele fala, eu acho que eu vou ter possibilidade de fazer uma viagem até Aparecida. Ou seja, coloca assim aquele anseio, aquele desejo dentro da pessoa. Os meios de comunicação, eles... Aqui uma pergunta que eu faço para você. Será que eles não poderiam talvez fazer com que a mensagem de Jesus fosse demasiadamente superficial, fosse assim em forma quase que de marketing? Será que isso consegue realmente chegar na alma da pessoa, trazer uma catequese mais profunda e fazer com que a pessoa cresça como vida cristã, como comunidade de igreja? Eu penso que sim, Padre Ulisses. Essa resposta, a pergunta realmente é profunda. Eu penso assim, primeira coisa importante, eu falava que a pessoa do missionário evangeliza, mas ele não evangeliza a si mesmo, ele não catequiza a si mesmo. Mais importante aí não é a pessoa, mas a mensagem que ele traduz. E aí, falo de nós redentoristas, mas eu penso que vale para toda a igreja, é aquela preocupação com a linguagem também, sabe? Usar uma linguagem simples, uma linguagem acessível às pessoas, mas ao mesmo tempo uma linguagem que tenha profundidade. Ou seja, uma linguagem que vá de encontro às necessidades da pessoa, não apenas respondendo àquela necessidade imediata, mas uma linguagem que leve a pessoa a se questionar, leve a pessoa a se perguntar, leve a pessoa a querer aprofundar o conhecimento da própria fé. Então, em outras realidades, você falava da Academia Marial. A Academia Marial tem essa preocupação de criar uma reflexão teológica, uma reflexão mariológica que aprofunde a compreensão das pessoas relacionado a Nossa Senhora, a sua devoção, a presença de Maria. Então eu penso que esse sintomático, ele é muito legal. Você começa usando uma linguagem simples em toda a categoria, talvez respondendo uma necessidade imediata das pessoas, mas ao mesmo levando as pessoas a ter gosto de aprofundar o conhecimento da fé. E aí a gente tem uma tradição tão bonita que nos vem do nosso querido Padre Vítor Coelho de Almeida, né? Ele foi assim o grande catequista do Brasil através da Rádio Aparecida, e essa preocupação que ele tinha de não apenas dar notícias, não apenas transmitir uma reflexão, mas de realmente catequizar, né? Fazer com que aquilo que diz a carta de São Pedro, o cristão saiba a razão da sua esperança, né? Ele saiba por que eu sou cristão, por que eu sou católico, e não apenas viva, digamos, do ponto morto da sua fé. Deixa a vida rodar,
uma devoção aqui, uma devoção ali, mas procure criar raízes, né? E creio que nesse ponto a gente faz, talvez, Padre Inácio, essa interação, esse ir e vir tão bonito. Lá vai a comunicação para a pessoa, lá vem a pessoa até aqui, né? Muitas vezes renova a sua vida cristã numa confissão, num encontro com um missionário, né? E por outro lado, aqui sim, você tem razão, a imagem do missionário tem uma responsabilidade imensa, né? Você falava do Padre Vitor, ainda hoje na Rádio Aparecida nós temos os 2 programas que ele fazia, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, que hoje sou eu que faço, a minha responsabilidade é muito grande. Muito grande. E depois a Consagração à Nossa Senhora, que são 2 programas que se caracterizaram como programas catequéticos. E o Padre Vitor, ele tinha uma capacidade, que é de Deus mesmo, aquela capacidade de antecipar o seu tempo. E o Padre Vitor já tocava nas suas mensagens, muitas delas estão guardadas, sejam escritas, seja em áudio. O Padre Vitor, ele tocava naquela catequese mais simples para as pessoas, mas o Padre Vitor, tantas e tantas vezes, como se diz, ele colocava o dedo na ferida, né? Até tocando em certos assuntos de um caráter mais social, fazendo esse relacionamento de o social com o religioso, a cidadania com a fé. Essa dinâmica é muito interessante também, né? O social, o religioso, a fé e a cidadania, e por isso mesmo foi um homem e continua sendo um homem de grande atualidade. E acaba sendo um exemplo para todos nós, não é mesmo? mesmo? Sem dúvida nenhuma. Agora, Padre Inácio, eu queria tocar num outro assunto que me parece importante. Tem gente que já me comentou, fala assim, eu quero a TV Aparecida, mas para poder rezar, para ouvir coisa de Deus, para louvar a Deus, né? O que você me diz? TV Aparecida tem programa sertanejo, até não poder mais, tem programa de receita. Uma TV, uma comunicação que vem, que a gente chama assim, dos meios católicos de comunicação, como que se encaixam, entende? Dentro da filosofia de uma comunicação, não digo religiosa, mas uma comunicação que vem de uma TV, de uma rádio religiosa, todos esses outros programas, às vezes de entretenimento, né? Tudo isso faz parte também da vida do ser humano, faz parte da nossa, digamos assim, o nosso modo de ser cristão, de ser igreja? Aliás, antes da resposta, se me permite, sempre já há mais de 50 anos, sempre para o Dia Mundial das Comunicações, o Papa deixa uma mensagem. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para o dia de amanhã e a mensagem desse ano é focada nas redes sociais, que é uma outra plataforma importantíssima de comunicação que nós temos aí, que precisa ser bem utilizada. Padre Ulisses, tanto para a rádio quanto para a televisão, eu costumo dizer assim, nós temos 4 pilares. Pilares que nós temos. 4 pilares. Conte para nós quais são esses 4. Eu falo assim, são os 4 pés da mesa. Sem um, a mesa fica manca e cai. A informação, sim, que é quase que o primeiro estágio, né? Depois é a formação, depois a evangelização e o entretenimento. Um entretenimento sadio também, porque nós não somos de ferro, né? Um entretenimento que vem pela boa música, pela prestação de serviço, pelos programas mais familiares. Uma boa receita. Uma boa receita. Um bom sertanejo. Agora, o segredo é em que medida cada um desses pilares vai sobressair, vai aparecer mais ou não. Você cita o caso da TV, nós temos na rádio também. Por exemplo, nós temos o telejornal TJ Aparecida, que informa as pessoas, mas nós temos, por outro lado, o Arquivo A, que é um programa de apresentar realidades difíceis da nossa sociedade e da igreja. Tem o Aparecida Debate, que é um programa que justamente aprofunda temas, ajudando nessa formação das pessoas. E temos os programas sertanejos, de culinária, que trazem esse entretenimento. Então, eu penso assim, que esses 4 pilares, eles são importantes. Formação, informação, evangelização e entretenimento. Agora,
a lição de sabedoria é a gente saber concatenar esses 4 pilares na hora certa e do jeito certo. E não podemos nos esquecer também que para a televisão, assim como para o rádio, no rádio, uma plástica bonita, com a vinheta, com a trilha legal, assim como na televisão, uma imagem bonita, uma trilha bonita, a embalagem fica melhor, fica mais fácil da gente consumir aqueles produtos. Você tem toda também, a razão, Padre Inácio. Mas eu acho que vale aquele princípio, tudo que é legitimamente humano faz parte da evangelização. Exatamente. Porque Jesus não veio apenas falar de religião, não é mesmo? Ele veio falar do ser humano, ele veio falar da vida humana, ele veio falar da convivência humana, ele veio falar da fraternidade, da compaixão, coisas que nós podemos encontrar desde uma música sertaneja, talvez até numa receita. E eu acho que é importante, então, a gente perceber a nossa filosofia de redentorista nos meios de comunicação é uma filosofia que contempla principalmente a dimensão do humano, porque é no humano que o divino se faz presente. Padre César Moreira, a gente faz até uma homenagem para ele também, que trabalhou tantos anos na comunicação, ele falava justamente isso, o humano como caminho para o divino, ou seja, através das coisas humanas legitimamente colocadas, legitimamente vividas, isso é o caminho para o divino. Para dizer assim para as pessoas também, que a salvação ela não acontece só na eternidade, a salvação ela vai acontecendo aqui e agora, no aqui e no agora da nossa vida, né? Então, essa dimensão humana, essa dimensão, quando nós fazemos as coisas humanas, mas de uma maneira sadia, isso vale também como caminho de evangelização. Né? Padre Inácio, você falou bastante, falou tão pouco. E já estão falando para mim, está terminando a hora da entrevista, né? Muito obrigado a você, entende? E é certamente que o pessoal vai continuar e nós muitas vezes vamos estar aqui conversando um pouquinho, seja sobre comunicação, sobre qualquer outro assunto. Que Deus abençoe então a nossa querida Rádio Aparecida de tantas e tantas décadas, continue iluminando você agora na direção desta rádio, continue iluminando todos aqueles colaboradores que você tem aí na rádio, continue iluminando a nossa TV e todos que trabalham, lutam nessa TV, sabendo, eu estou continuando uma obra de Jesus, né? Estou proclamando o Evangelho sobre o telhado, digamos assim. Padre Vitor Coelho falava que quando ele se referia ao Clube dos Sócios, a gente pode usar também para a campanha dos devotos e para o leigo, que é um comunicador na sua comunidade também. Ele falava assim que o representante, o associado, é a mão que sustenta o microfone com o qual a Rádio Aparecida evangeliza, né? Então, assim nós continuamos juntos.